A gripe H1N1. Quais os cuidados, quais as precauções, como você pode fazer para se tratar? O convidado de hoje é Ivan Marinho, ele é médico infectologista. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. A gripe H1N1 consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe. Segundo o Ministério da Saúde, até o final de abril, o Brasil já havia registrado mais de 400 mortes. Os sintomas são parecidos com os da gripe comum, por isso devemos ficar atentos e adotar medidas simples de prevenção, como, por exemplo, a frequente higienização das mãos. Você tem medo de contrair a gripe H1N1? Sinceramente, todos nós temos medo, né? Não tem como você andar por aí sabendo que está propício a pegar e falar que não tem medo. Temos. Eu tenho. Tenho. Não tenho medo porque eu já fui vacinada. Todo ano eu tomo vacina para da estação, né? Para os vírus da estação. E tomei esse ano também, eu não tenho medo. Eu acho que todos nós devemos ter. E o que você faz para se prevenir contra a doença? Olha, eu já vacinei outras épocas, agora eu não consegui vacinar ainda. Sinceramente, estamos no aguardo, né? Porque tem, como que se diz, tem pessoas que são prioritárias, né, para tomar a vacina. Então, estamos no aguardo que quando chega a nossa vez, né, para a gente poder também se precaver. Todos os anos eu me vacino, né? Como esse ano mesmo, em razão até da idade, eu já pude me vacinar. Foi feita a vacina aqui no Hospital das Clínicas mesmo e até agora tá bom. Por enquanto, só evitar lugares com muitas pessoas. Como eu trabalho na área da saúde, trabalho em hospitais, em clínicas, lavar a mão e assim orientar os pacientes, os que estiverem doentes, a gente tira da circulação onde a gente está atendendo, usa máscara. Dentro do hospital é sempre assim que a gente faz. Vacina, sem dúvida nenhuma. Todos devem se vacinar para prevenir algo que realmente é muito importante. Você sabia que o simples hábito de lavar as mãos pode ajudar na prevenção? Sim, eu acho que temos que lavar as mãos. Inclusive eu ando sempre com um frasquinho daquele álcool gel para prevenir, né? Para evitar que as pessoas... a gente possa transmitir e eu acho que é um hábito que todos deveriam cultivar, né? Com certeza, esses hábitos a gente fazemos sem dúvida alguma. Mas o que de fato também pode ajudar, quando chegar a nossa vez de tomar vacina, vamos estar lá presente com certeza. Sim, inclusive tem um modo como lavar as mãos, né? Não é só... eu uso álcool gel. Sim. Não só lavar as mãos previne contra esta doença, mas previne contra todas as doenças, de tal maneira que é um hábito muito saudável, mas que não prescinde do uso, especificamente em relação ao H1N1, da própria vacina. Gripe H1N1 é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Ivan Silva Marinho é médico infectologista formado pela Universidade Católica da Bahia. Fez residência médica e possui título de especialização pela Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. É coordenador dos serviços de infectologia da rede de hospitais São Camilo e Bandeirantes. Ivan Silva Marinho é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo aí como você faz para acessar o nosso canal no YouTube. Agora a Juliana vai ficar contente, não falei Facebook, é o YouTube. Você pode acessar esse canal, lá você vai encontrar todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. De repente uma entrevista que você gostaria de assistir novamente ou perdeu, basta acessar esse canal e você vai encontrar todos os programas já exibidos. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Ivan Marinho, ele é médico infectologista. Doutor, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber o senhor aqui. Sempre é um prazer falar sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho aí da famosa gripe, né, H1N1, que parece que esse ano veio fora de época, veio um pouco antes.
Mas essa gripe, até um tempo atrás, ela era desconhecida, pelo menos da grande maioria da população brasileira, né, doutor? Com esta repercussão, sim. A gripe o vírus da gripe é muito frequente, mas o que aconteceu em 2009, ele sofreu uma mutação, e aí surgiu o H1N1, que era um vírus que acomete não só os humanos, mas também as aves, os suínos, e acabou acarretando uma enorme epidemia de grandes repercussões mundiais. E agora, ano a ano, ela tem uma incidência variável, e agora, em 2016, a gente foi surpreendido no Brasil por um início muito precoce. Normalmente se espera a gripe no início do inverno. Exato. E ela, esse ano, nos chegou muito antes, no mês de março, e pegou todo mundo desprevenido. E com calor? Com calor ainda, sem baixas de temperatura, e de uma forma geral se disseminou muito rápido. E as pessoas não estavam prevenidas, não tinham tomado a vacina ainda, não tinha medicação suficiente para tratar todos os doentes. Tudo isso acarretou uma série de problemas. E parece que de ano a ano ela sofre uma mutação, não é uma mudança. Ele é um vírus que sofre mutação com muita frequência, tanto que a imunização para esse vírus é uma vacina que ela é renovada todo ano, com as cepas que estão circulando naquele ano. Porque de um ano para o outro todas as cepas mudam, elas mudam por conta de mutação. Quer dizer, quem tomou uma vacina, até para a população deixar bem claro, se você tomou a vacina 1 ano, 2 anos atrás, você tem que tomar novamente agora. Tem que tomar. O vírus que circula esse ano não é o vírus que circulou o ano passado, por exemplo. Então, é uma vacina que requer atualização anual. E mesmo porque, além de atualizar as cepas que compõem a vacina tem uma validade de 6 meses a 1 ano. Depois ela cai, os anticorpos... ela tem essa validade Tem essa validade, ela não é uma vacina como a vacina do tétano, que tem uma validade bastante elevada, da hepatite B. A vacina de gripe, ela precisa ser renovada anualmente. E qual é a parcela da população, lógico, todo mundo tem que se precaver, mas é que a gripe pode trazer um transtorno, um dano maior? Isso é muito importante. Tem os grupos populacionais chamados grupos de risco. São os extremos da idade, as pessoas muito jovens ou os mais idosos. As pessoas portadoras de doença crônica, tipo insuficiência cardíaca, insuficiência hepática e doenças imunossupressoras como HIV, câncer, todos esses são suscetíveis a ter uma doença muito mais grave e ter uma mortalidade maior. Então, esses precisam ser protegidos. Como o senhor falou, em 2009, ela surgiu aqui no Brasil, todo mundo falava da gripe suína, né? Gripe suína por conta disso, porque o vírus ele não é um vírus particularmente da raça humana, então ele pega também aves e suínos. E se acredita que ele tenha sofrido essa mutação exatamente quando ele estava passando pelo ciclo suíno, que a gente chama. E agora o combate é feito a vacinação, mas tem alguma outra forma da pessoa também se precaver além da vacina? Sim. Claro que a vacinação é a coisa mais importante. A imunização é muito segura e bastante protetora, principalmente para esses pacientes do grupo de risco. Mas outras medidas são importantes, como a higienização das mãos é muito importante. Quando você toca alguma superfície ou antes de comer, antes de levar a mão às mucosas, como mucosas dos olhos, do nariz, da boca, elas precisam ser higienizadas. Você pegar aqui... A mão precisa estar adequadamente higienizada, seja com água e sabão, seja com álcool, gel, mas ela precisa ser higienizada porque o contato da mão contaminada com esse vírus sobre as mucosas é fácil a penetração. E depois que a pessoa contraiu, está com H1N1, quais os riscos, qual o procedimento, quais os sintomas que já é um alerta a pessoa procurar atendimento médico? Isso é muito importante. Quando a pessoa adquire a doença, ela tem que estar alerta para os sintomas que diferencia do resfriado comum e da gripe comum. Então, a gripe H1N1 normalmente se caracteriza por febre muito alta, dor muscular fora do normal, uma febre que pode persistir por mais de 3 ou 4 dias, né? Intensa dores por todo o corpo e intensa fraqueza. E início muito abrupto. Normalmente uma gripe comum a gente começa com mal-estar, uma febrezinha baixa e vai piorando. A gripe H1N1 tem a característica de começar de uma vez, com febre muito alta, às vezes com calafrio, que são tremores, dores nas articulações, dores musculares de forma intensa e você se sente que está verdadeiramente doente, não é uma simples gripe.
E às vezes a pessoa confunde também com a chikungunya, com a... principalmente agora que dengue, né? A gente vive a revolta dos vírus, né? A gente está com chikungunya, zika, dengue. Parece que agora vem acontecendo um ressurgimento aí de doenças que a gente já não ouvia mais falar aqui no Brasil. Cachumba, algumas outras. Qual o motivo disso? É importante isso. A gente já teve uma época na nossa história recente não, mas pelo menos há 100 anos, em que houve a erradicação total da dengue. Por um belo trabalho do Oswaldo Cruz, existe um agente transmissor, que é o mosquito da dengue, que foi totalmente erradicado. As outras patologias virais, elas foram muito bem controladas com vacinação. Por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, tiveram uma cobertura vacinal importante. De uns anos para cá, se houve um certo relaxamento e muitas pessoas foram aumentando progressivamente as pessoas suscetíveis dentro da população. Dentre os que não vacinaram ou que vacinaram de forma inadequada, tomaram uma dose, não tomou a segunda. Então, mas aí a população ela parou de se vacinar? Por exemplo, no caso da cachumba, para ela ter voltado, alguns anos atrás, uma camada da população não se vacinou mais. Alguns não vacinaram quando era pequeno, quando era criança, e vai acumulando durante os anos. Eles vão ficando adultos, vão ficando suscetíveis. O vírus não deixou de circular. Ele circula em pequena quantidade, mas não pegava a maioria da população, porque a maioria estava imunizada. Então, esses foram deixando, ou então esqueceram a segunda dose e durante os anos foram acumulando. Agora o vírus chegou nessas pessoas que estão suscetíveis e facilmente ele circulou. Então, se tem 30% da população que é suscetível à doença, é muito fácil ela ser transmitida, porque é fácil encontrar 30%, um doente encontrar um par que seja suscetível quando se tem 30%, 40%, 50% da população suscetível. O que não acontece quando tem 2%, 3%, 4%, quando tem uma cobertura vacinal importante. Então, muitas pessoas na fase adulta deixaram ou não foram vacinadas adequadamente quando criança, ou deixaram de ser vacinadas quando recomendadas agora, por exemplo, as mulheres em fase reprodutiva que precisam vacinar, muitas delas não foram vacinadas. E existe alguma região específica no Brasil que isso daí aconteceu com maior intensidade ou está espalhado por todo o Brasil? Está espalhado e, curiosamente, aconteceu num estado de um desenvolvimento melhor, que essa epidemia de cachumba ocorreu na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, em Porto Alegre, são locais de melhor cobertura vacinal e melhor cobertura até de saúde pública. Mas, coincidentemente, foi para aqui que deve ter vindo esse vírus, alguém doente, e ele circulou na população, porque já tem um número razoável de suscetíveis. E quais os cuidados dos pais, doutor? Por exemplo, a criança nossa, lógico, recebe a carteirinha de vacinação, tem a orientação, mas o que o pai tem que tomar cuidado e realmente não titubear, não deixar para depois, obedecer às campanhas, os prazos? Quais os cuidados dos pais? É seguir rigorosamente o calendário de vacinação. Existe uma recomendação para vacinas, para todas essas vacinas, e, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que têm algum preconceito contra a imunização. Mas como seria esse preconceito? Existem homeopatas, existem pessoas que têm algum viés por conta de notícias, às vezes, aberrantes na internet, de efeitos colaterais de vacina, e tem pessoas que têm medo de vacinação. Mas é importante que a população saiba que vacina mudou a história da humanidade. Quanto a gente tinha de tétano há 30 anos atrás, quanto que a gente tem hoje, quantas pessoas morreram de sarampo, né? Mesmo de cachumba, quantas complicações a gente teve, meningite, rubéola congênita. A vacinação mudou a história da humanidade em termos dessas doenças transmissíveis. Então, não tem o menor sentido não se fazer a imunização. E o que nos deixa até chateado é que a gente vê aqui, pelo advento dos Jogos Olímpicos aí, né, no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho, né, logo está aí, a orientação de muitos países, né, olha, toma cuidado, porque lá está acontecendo isso, está tendo essa epidemia, quando já no século XX, né, já não teria necessidade de estar passando por isso. Exatamente, poderiam estar com essas doenças todas controladas, e hoje é um verdadeiro pavor de quem vai vir ao país, principalmente com a zika, com a dengue, com a chikungunya, e dengue que ainda não tem uma cobertura vacinal, embora a vacina está chegando aí, mas a maioria da população não tem esse acesso ainda. Vai ter depois que passar a Olimpíada, ou não vai ter proteção durante a Olimpíada. A delegação da Coreia do Sul, não sei se você chegou a ver, ela lançou
um traje, né? Ali para os atletas para prevenir a picada do mosquito da dengue. Todas as precauções são importantes, né? Desde o tipo de roupa que se veste, o repelente, o horário que o mosquito pica para diminuir a exposição, tudo isso tem uma importância. Mas o mais importante, a guerra do país, a guerra das instituições de saúde tem que ser contra o mosquito. Esse é um mosquito que precisa ser erradicado. Ele transmite, só aqui no Brasil, 3 ou 4 doenças de extrema importância: a febre amarela, a dengue, a chikungunya, a zika, e transmite várias outras doenças. Então, o foco tem que ser em cima do mosquito. A gente tem que erradicar esse mosquito, tem que fazer de tudo para melhorar o saneamento básico e usar de todas as armas para erradicar o mosquito. Mas, doutor, eu sou leigo no assunto, por isso que a gente convida pessoas especialistas como o senhor para passar para o nosso telespectador, mas vou falar o meu sentimento como cidadão brasileiro. Pelo menos eu escuto há 20 anos essa luta contra o dengue. Não é possível que um país que se gasta tanto em besteira como o Brasil gasta, se gasta tanto em coisa inútil, com esse potencial enorme que tem o país, uma população que trabalha, recursos naturais, não é possível que há 20 anos a gente está lutando contra a dengue e não consegue resolver o problema. E é possível resolver porque nós já fizemos isso em condições extremamente adversas. Então, o senhor acabou de falar, 100 anos atrás. Vamos lembrar Oswaldo Cruz. Não é porque a comunicação era ruim, os recursos eram menores do que nós temos hoje. A gente tinha todas as dificuldades do mundo, mas o que tinha? Empenho, força de vontade, determinação. E assim ele conseguiu erradicar a febre amarela e a dengue, porque erradicou o mosquito no nosso país. Que é inaceitável, realmente. Existe a parcela da população, olha, não deixa a água acumular, toma cuidado. Tudo isso, lógico, tem que ter uma conscientização da população, porque não pode esperar só o governo vai resolver. Mas não é possível que há 20 anos a coisa vai se arrastando, e é dinheiro em campanha, e é dinheiro em conscientização, aí se investe aqui, se investe... E não resolve o problema. É responsabilidade de todos, mas falta determinação, falta vontade, falta um monte de coisas para tentar resolver esse problema, que é um problema possível de ser resolvido. E saneamento básico, doutor? Como o Brasil está? A gente está muito ruim, saneamento básico, os políticos gostam de obras que aparecem. Aquele negócio, esgoto ninguém vê, né? O esgoto está embaixo da terra, ninguém vê, mas assim, é super importante o investimento, porque isso resulta em o desenvolvimento de uma população nos anos seguintes. Se não investir em saneamento básico, a gente vai ficar tropeçando nessas doenças que estão totalmente relacionadas a um saneamento inadequado. Recentemente eu recebi uma autoridade especializada nessa área de saneamento, ela me passou alguns dados que realmente são preocupantes. O Brasil ainda tem um alto índice da população que não possui saneamento básico. O básico mesmo, não fala a palavra. Maior do que a metade da população do Brasil não tem saneamento básico. Como é que mais de 50% da população... É a 6ª economia do mundo. Como é que metade da população não tem saneamento básico? Saneamento básico não dá retorno político. Daria retorno de saúde e tudo, não tem visibilidade. É muito mais importante construir uma ponte, um viaduto, porque todo mundo vê, saneamento básico está embaixo do chão. Precisa política de seriedade para fazer isso. E as pesquisas, doutor, em matéria de pesquisas com vacina, como o Brasil está perante o mundo? A parte científica aqui, desenvolvimento do Brasil. A gente tem algumas ilhas. Aqui em São Paulo, o Instituto Butantan, Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Em Belém tem um instituto extremamente respeitado, principalmente em doenças virais. Mas são pequenas ilhas que não conseguem produzir vacina suficiente para a nossa demanda ainda. O Butantan está fazendo um esforço enorme, fez um esforço muito importante para produzir vacina da hepatite B e agora vem com vacina do H1N1 e já tem um resultado muito satisfatório, mas ainda são pequenas ilhas para um país continental. Tudo passa pelo investimento na área? Claro, evidentemente que sem investimento adequado a gente vai continuar com essas pequenas ilhas no país. Isso era para ter investimento, para ter núcleos de pesquisa em todos os estados brasileiros. E alguns falam a respeito dos grandes laboratórios que teriam também uma responsabilidade, porque tem custos elevados, tem as patentes, etc. O Brasil, ele teve uma grande revolução que foi nos medicamentos, nos genéricos, né? Não poderia passar por algo similar a isso, doutor?
está passando, lenta e gradativamente está acontecendo isso. Hoje o Butantan já produz a vacina da gripe, já produz a vacina da hepatite B, sempre produziu vacina de tétano e tem um portfólio grande de vacinas. Quer dizer, lenta e gradativamente, só que é pouco ainda para um Brasil, de um país continental, um país do tamanho do nosso, precisar ter vários institutos Butantan espalhados pelo país. E para quem viaja ou quem vem de viagem? Por exemplo, eu ouvi recentemente que o brasileiro que vai à Europa, alguns países da Europa, os Estados Unidos, parece que essa vacina do H1N1 não serve para o vírus que circula lá. Exatamente. A vacina tem, além da vacina ser de renovação anual, ela tem coleta de vírus em várias partes do mundo. Então, a nossa vacina é a vacina do Cone Sul, não é a vacina da Europa. Os vírus que aqui circulam não são os vírus que circulam na Europa ou nos Estados Unidos. Então, a pessoa que tomou a vacina aqui, se ela for viajar, ela não está protegida? Não está protegida para o Cone Norte. Então, lá são outros vírus. Então, corre o risco de não estar imunizada para todos os vírus. Embora a vacina contenha 4 vírus, 2 de influenza A, 2 de influenza B, então tem a maioria dos vírus que estão circulando, mas pode escapar. Por exemplo, a vacina do Cone Norte não contempla os vírus, por exemplo, influenza B, que está aqui no Cone Sul. E aqui no nosso meio está circulando o vírus influenza B. E da volta dessas doenças, tem alguma que preocupa um pouco mais a comunidade médica, que nós estamos totalmente despreparados, sem recursos, se acontecer, para enfrentar? Tem. Uma preocupação enorme é com febre amarela. Febre amarela? Nós temos o vírus ainda no país, o vírus está lá circulando, o vírus selvagem que a gente chama, está no ambiente na Amazônia e tudo mais. Temos o vírus transmissor, o mosquito transmissor, que é o mesmo mosquito da dengue, chikungunya e zika. E se essa doença atingir a área urbana, isso pode representar um enorme risco, que é uma doença altamente letal. Embora exista uma imunização razoável, que a gente tem vacina para a febre amarela, e a febre amarela urbana relativamente controlada, bem controlada no país, mas isso pode representar um risco, que a gente tem todas as condições. Existe o vírus, existe o vetor de transmissão, que é o mosquito. O senhor falou que o mosquito é o mesmo da dengue? O mesmo da dengue. Que transmite a febre amarela? A febre amarela, chikungunya e zika é o mesmo mosquito. Quer dizer, se ele circular, se começar a surgir casos de febre amarela no ambiente urbano, onde esses mosquitos estão em alta concentração, é um enorme perigo. Outra preocupação enorme é o Zika vírus, que é um primo light da dengue, em termos de sintomas e tudo. Mas as consequências do Zika vírus têm nos assustado bastante. A microcefalia. Principalmente com essa relação que ela tem com o sistema nervoso central. Microcefalia, síndrome de Guillain-Barré e outras alterações neurológicas que a gente ainda não conhece. Então, a gente está enfrentando um inimigo desconhecido. E aí, tudo que se fala hoje sobre Zika pode ser pior do que a gente tem conhecimento. A febre amarela, inclusive, tem alguns países que exigem do brasileiro que vai para lá a vacinação, que comprove a vacina da febre amarela. A vacinação é exigida para todas as áreas que pode ocorrer o vírus, então você tem que estar protegido. Quando se vai para as regiões do Brasil que se tem o vírus e tem o mosquito, é preciso proteger. Mesmo aqui no Brasil, quem viaja para a região amazônica precisa tomar vacina. E alguns locais que são... O país, parece que é o Panamá, o México, ele exige, né, do turista brasileiro a comprovação da vacinação. Para qualquer... o próprio Ministério da Saúde exige que os nossos brasileiros, quando saem, precisam ter vacinados e ter o certificado de vacinação para entrar nesses países onde o vírus ainda circula. Queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e colocar à disposição algum recado, se o senhor queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor. O recado principal agora que a gente está vivendo uma epidemia de gripe são os cuidados básicos. Então, a higienização das mãos é fundamental. Quando se está doente e é confirmado que é portador do vírus H1N1, fique em casa, mantenha o repouso, use máscara quando chegar perto de pessoas que pode transmitir a doença. Quando espirrar ou tossir, proteja as vias aéreas respiratórias, porque esse chuveiro de gotículas, quando você tosse ou espirra, é que faz a transmissão até 1,5 metro de distância. Procure um médico para ser adequadamente tratado e fique alerta para os sinais de gravidade, que é falta de ar, importante, persistência de febre
e queda do estado geral importante, sempre procura um médico, porque essa doença pode ser letal em algumas faixas etárias da população, como os jovens e os muito idosos, como os portadores de doença crônica, ou mesmo nos inteiramente saudáveis. Ela pode, às vezes, se manifestar como síndrome de angústia respiratória grave e levar ao óbito. Então, toda vez que tem falta de ar importante, procura um médico para ser adequadamente tratado. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado sempre. É um prazer contribuir. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.